Olá, boa noite, caros amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos no canal 49 às 7 horas da noite e é repetido aqui às terças-feiras às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o Diácono João Sousa, hoje fazendo o programa juntamente com o José e a Ricardina Gomes. Boa noite, como é que estão vocês hoje? Estão bem? Bem, graças a Deus. Já estamos em fevereiro. No começo de fevereiro, louvado seja Deus, 3 de fevereiro. O Natal já lá vai há muito tempo, agora já estamos a falar em Quaresma. E o batismo do Senhor também já passou. Já passou, e agora é as danças de Carnaval. Oh, é verdade. Elas já começaram até antes do Carnaval. Não, é assim mesmo. E o tempo passa-se. E nós continuamos a meditar na Palavra de Deus. A única coisa que não passa. Jesus Cristo disse mesmo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É verdade. E assim temos esta garantia da parte de Jesus que a sua palavra é permanente, é eterna. A pena que a gente ouve e depois esquece. Tem que ler mais que uma vez. Uma vez e duas Tem e que três. ler várias vezes, é verdade. Vocês nunca notaram que a gente, quando lê uma passagem do Evangelho ou de uma leitura, a primeira vez a gente pouco apanha. A segunda vez já apanha mais. Já apanha mais, é verdade. Qual é a tua experiência, Zagão? Foi essa que eu, quando comecei a ler a primeira leitura aqui, para vir aqui no canal 49, eu disse, Nossa Senhora, me ajuda, porque eu não estou a entender quase nada. E depois, então, comecei a ler e, de fato, eu tirei aquilo que fiz as perguntas há 2 domingos atrás. Vim mesmo de propósito para te fazer as perguntas sobre... Vinhas bem armado, não é? Vinha ver. Não, eu queria saber porque é que Nosso Senhor chamou a sua mãe mulher, né? Que é a sua mãe. E tu explicaste bem. Ainda te lembras? Tens uma memória boa. Me lembro bem. Ok, hoje estamos no 4º domingo do Tempo Comum, ano C. E a primeira leitura é do profeta Jeremias e a Ricardina é que tem a honra de a ler. É verdade. Leitura do livro de Jeremias. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins, levanta-te, para ires dizer tudo que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer na sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, uma muralha de bronze diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ricardina, o que é que eles estão a dizer aqui? Então, eles estão a dizer aqui, é que eu muitas vezes também penso nisto, o Senhor já nos tem na sua mente antes da gente vir até ao ventre da nossa mãe. Ele talvez já escolheu o que é que a gente tinha que fazer e ele fica até muito decepcionado quando a gente diz que não. E o Jeremias também aqui, ele não estava muito satisfeito em vir fazer este trabalho. Ele foi convidado para fazer o quê? Ele foi convidado para vir fazer o que o Senhor estava aqui a ordená-lo. Para pregar a palavra de Deus. E o Senhor disse, não fiques aí encolhido, tu tens que fazer, senão eu vou-te fazer tremer na frente deles. Então ele teve que vir mesmo. E a gente, às vezes, acontece com a gente mesmo. E ele também tinha o caso, porque era contra todas as dificuldades que tinha na época. Era um caso muito difícil. E o Nosso Senhor escolheu para conduzir o seu povo. Mas o Senhor estava com ele só. Deu-lhe fortaleza, deu-lhe poder. Isto é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias. Ele profetizou no tempo da deportação para a Babilónia. Foram tempos muito difíceis. Muito difíceis. É por isso que ele é quase igual a mim. Eu também, às vezes, não acredito em muita coisa. Tem que vir alguém que me diga, ei, vai, faz. Mas não. E então ele também tinha esses problemas e ele tinha sempre
Ele estava sempre a pensar no pior, não é? Que podia haver. Mas Nosso Senhor diz, não, antes de tu nasceres, já estava escolhido. Isto mostra também um bocadinho o que é a vocação. O chamamento de Deus e a vocação que Deus tem para nós. Ele já escolheu, Ele já a tem pensado. Que é aquela que vai ser. E depois, quando nós nascemos, Deus já nos sonhou. Nós somos o sonho de Deus. E quando não pomos em prática a vontade de Deus a nosso respeito, somos uma desilusão para Deus. Aquele sonho que Ele tinha de nós, que nós íamos fazer isto e aquilo e aquele outro, e que Ele ia nos ajudar, e essas coisas todas, Deus não consegue pôr em prática o seu sonho a nosso respeito. Porque nós fomos criados com livre arbítrio. Em inglês eles dizem free will. Isso é que é a gente problema. pode fazer ou não fazer. E pode deixar de fazer. Isto Somos livres. E o Jeremias não queria. Não. Ele foi chamado a ser profeta, a anunciar a palavra de Deus. E o que é que ele disse, Ricardina? Quem? O Jeremias, ele quis ser profeta. Ele disse, ok, senhor, eu cá sei falar bem. Ele disse que nem sequer sabia falar, senhor. Como é que ele diz ao senhor? Isso não. Escolhe outro. Escolhe outro. Mas o senhor disse, não, olha, tem que seres tu. E isto eu comparo também. O senhor muitas vezes espera de nós tantas coisas e a gente também espera de nossos filhos às vezes tantos sonhos e não é nada disso que vai acontecer. Eles seguem outros caminhos. Mas, como o João disse, são livres para escolher. Mas nós, como pais, e como nosso Senhor pais da gente, nosso Senhor queria que nós fôssemos uma coisa e às vezes não somos o que Ele quer. Não. E assim os nossos filhos também. Queríamos que eles fossem uma coisa e eles não são como a gente quer. Não é verdade? Pois, claro. E também muitas vezes nem sempre o que a gente quer é que está certo. Só Deus é que sabe. Claro. Muito bem. Então temos aqui um exemplo de um chamamento da parte de Deus, um chamamento claro. E o Jeremias não ficou muito impressionado com isto. Não ficou, às vezes há pessoas que, se me estás a chamar eu vou com alegria. E outros dizem, Senhor, tens a certeza, não encontraste outro melhor? Há outros melhores do que eu. Mas esta questão do chamamento da parte de Deus é um mistério. Porquê é que Deus escolhe um para uma coisa e não escolhe outro? Que tem mais... sabe falar, que sabe se apresentar. Não é esse que o Senhor vai buscar. Porquê é que ele foi buscar pescadores à Galileia? Para espalhar o seu reino? Quando tinha escribas em Jerusalém que sabiam muita coisa? Que estavam lá no templo a ler e a falar. E podiam discutir e aguentar-se porque sabiam. Estes pobres não sabiam nada, tiveram que ir aprender depois. Deus lá é que sabe. Deus é que sabe. Uma das coisas também que a gente sabe é que Deus faz isso para a gente depender dele e não de nós. Sim, não crescermos por nossa conta. Eu apresentei um rapaz doente e estava a incentivá-lo a ele pensar a ir para um seminário e apresentei a um rapaz que já está no seminário. E ele diz, não, eu sou doente, eu não posso. E ele diz assim, chegou à parte. Falou com ele. Mais tarde falei com esse rapaz e assim, mas que ele tem uma doença pior do que a minha. E está no seminário para ser padre. É interessante como é que é o chamamento. Quer dizer, entendeste como é que é interessante? Deus chama quem quer. E é interessante. Como quer. Agora, da nossa parte, a gente deve estar atentos para perceber os chamamentos de Deus e discerni-los. Porque às vezes a gente parece que Deus nos chama uma coisa e não chamou. Mas a gente, ao discernir, por exemplo, um jovem quer ir para, jovem ou já adulto, quer ir para o sacerdócio, passa um tempo a discernir se realmente é uma vocação ou apenas uma inclinação natural que não tem nada a ver com um chamamento da parte de Deus. Mesma coisa no programa do diaconado, aqui da Diocese. Quando alguém vem ter comigo e diz, eu penso que estou a ser chamado para o diaconado. Eu começo logo a fazer certas perguntas para ver se realmente ali há um chamamento da parte de Deus ou apenas uma inclinação de alguém que diz, eu agora ia para o diaconado. Eu ia gostar disso.
Aqui do Jeremias, o chamamento foi aberto. Ele sabia logo. Ele viu logo, não, Deus está-me a chamar, mas eu não quero. Ele era muito tímido. Eu não quero. E como tu és diretor do diaconado aqui da Diocese de Fresno, eu gostava que desses a saber qual é a idade permitida para entrar, para se formar de diácono. É muito importante esse. Segundo o direito canónico, um homem tem que ter 35 anos para ser ordenado. Não pode ser ordenado antes dos 35. E o máximo? O máximo é 72. Mas para começar? Não, para ser ordenado. No ordenado. Dia da ordenação. No dia da ordenação. Nós aqui aceitamos pessoas até os 60 anos. Depois dos 60, normalmente... porque depois de fazer os estudos e tudo, e aos 75 tem que fazer o retire, tem que se aposentar. Depois também as pessoas estudarem muitos anos para depois servirem um ano ou dois. É verdade. Não é? Também não vale a pena. Tu também tiveste um chamamento, não? Eu também tive um chamamento, mas no começo não me estava a perceber porque a voz era muito baixinha. E o padre Daniel é que me disse 2 ou 3 vezes: tu já pensaste em ser diácono? Eu já pensei, mas não me sinto chamado. Teria muita honra em servir, mas não me sinto chamado. E 3 anos depois ele disse-me a mesma coisa. Eu disse: eu já pensei, tinha muito gosto, mas não estou sendo chamado. Olha, não levou tempo nenhum. A vocação veio e veio com clareza. Eu, quando me ordenei, não sentia dúvidas se havia chamamento ou não é? Bem, Jeremias, e vocês agora já estão a modos de cantar o Salmo? Dá tempo ainda? Penso que não vai dar tempo. Vocês comecem, mesmo que a gente faça o intervalo mais tarde. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Em vós, Senhor, tenho o meu refúgio, que eu não seja humilhado para sempre. Vós que sois justo, libertai-me, defendei-me. Prestai-me ouvidos, salvai-me, Senhor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Sede para mim um abrigo seguro, a fortaleza da minha salvação. Meu rochedo e muralha protetora, libertai-me das mãos dos ímpios. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde que fui gerado, me sustentastes. Desde o seio de minha mãe, sois a minha força. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Muito bem. A minha boca proclamará a vossa salvação. Então quer dizer que isso é para todos nós, proclamar a salvação de Deus. Então, nós também somos profetas. Oh, sim. Sim. Às vezes mais profetas, mas somos profetas. Mas às vezes, infelizmente, às vezes em nossa casa não somos muitos profetas. Não, mas Eles sabem mais do que a gente. Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Até Jesus vai-te dizer isso em pouco tempo. Ele vai-te dizer isso em pouco tempo. Essa foi boa. Tu querias ser profeta, era lá em casa primeiro. Oh, isto é importante. Ok. Bem, todos nós somos profetas, todos nós temos a obrigação de anunciar a palavra de Deus. Deus quer nos usar para transmitir a sua palavra. E pelo batismo, nós todos somos incorporados em Jesus Cristo, que é profeta, que é sacerdote e que é rei. Caros amigos, chegamos a metade ao meio do programa.
Nós vamos fazer um intervalo agora de 1 minuto, a gente volta. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá, bem-vindos de novo à segunda parte do programa Nossa Fé, Nossa Vida. Caros amigos, na primeira parte ouvimos a leitura do profeta Jeremias e ouvimos falar sobre o seu chamamento para anunciar a palavra de Deus. Agora vamos ler o Evangelho de São João e parece que também há um chamamento de alguém para anunciar a boa nova. Vamos ver quem é. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, começou Jesus a dizer na sinagoga de Nazaré: cumpriu-se hoje mesmo o passo da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em favor dele e se admiravam das palavras cheias de encanto que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: mas não é este o filho de José? Jesus observou-lhes: de certo me direis este ditado: médico, trata de curar-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que se passou em Cafarnaum, falo aqui também na tua terra. E continuou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Certo é, também vos digo, que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias. Só foi mandado a uma viúva em Sarepta da Sidónia. E havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só foi curado um homem da Síria, Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Ergueram-se então e expulsaram Jesus da cidade. Depois levaram-no até o cimo de um despenhadeiro que havia na colina em que a cidade estava construída, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando por meio deles, seguia o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, a primeira coisa que vem à mente é que é perigoso ser profeta. É muito perigoso. É perigoso anunciar. Ainda mais na sua terra. Ainda mais na sua terra. Ainda mais na sua terra, ainda mais perigoso. Ensinar o filho de José. Quem é que vai acreditar agora num simples carpinteiro ou numa Maria da Judeia lá a dizer essas coisas? Mas eles só se revoltaram depois que ele disse que houve muita fome e viúvas, mas não foi nenhuma ali da terra, foram a outras. Mas ele disse isso porque, como vimos no domingo passado, ele começou a ler o profeta Isaías, em que o profeta Isaías descrevia os tempos messiânicos, as bênçãos que Deus ia dar ao seu povo por intermédio do Messias. E depois dele dizer isso, dele ler essa passagem, ele disse a eles: está-se a cumprir nesta hora, neste momento, esta passagem. Pois. Eles entenderam muito bem o que é que ele dizia. Yeah. Ele estava a dizer: eu é que sou o Messias. Mas eles não queriam ouvir. E aquilo foi o que transtornou, foi o que virou o caldo. Foi. Porque eles disseram: a gente conhece teu pai e a tua mãe. Yeah. Teu pai é um carpinteiro aqui na terra. A palavra carpinteiro pode não ser só carpinteiro, pode ser de construção, que fazia carpintaria, construção, até que Jesus possivelmente trabalhou com ele. Sim. De carpinteiro ou na construção. Eles sabiam que ele não tinha ido para a universidade nenhuma. Ele era ali da terra.
E vêm agora ler o profeta Isaías e dizer, eu é que sou o gajo. Porque ele está a falar aqui. Temos que ver que aqueles sábios, eles liam aqueles rolos de papel de pais para filhos, de pais para filhos. Eles estavam bem formados em todo o seguimento do Velho Testamento, desde o Moisés. Não, eles estavam à Sabia espera tudo. do Messias. Sim, mas sabiam bem, quer dizer, que não vinha agora uma pessoa qualquer chegar ali e dizer, eu sou. Naturalmente. E também havia o facto de que uma página da Escritura dizia que o Messias ia nascer em Belém. Um lugar mais pequenino. Eles não sabiam dos trâmites de como é que Jesus tinha nascido. Para eles, Jesus era de Nazaré. Como é que ele agora vem dizer que ele é o Messias? Quando o Messias vai vir é de Belém, e não é um gajo como é este. Não é? Porque o messianismo, na mente do povo de Israel, era alguém que fosse um chefe militar. E para eles fazia sentido, e eles é que inventaram mesmo o Messias que fosse assim, porque a Bíblia não diz que ele vai ser um guerreiro, nem tipo militar. Mas como a Palestina naquela altura estava ocupada pelos romanos, então eles ao lerem a Escritura e a ver que alguém ia libertar, a libertação que eles interpretavam era política. Não era... E quando este vem e diz isso, quero cá saber, não faz lá sentido nenhum. E depois Jesus fez lembrar, porque aquela mensagem dizia que, da parte de Isaías, que isto ia ser anunciado até os confins da terra. Os judeus nunca imaginaram uma salvação que fosse para todos. Era só para eles. Era para eles. Era só para eles. Era para eles. Embora em muitas partes da Bíblia, o profeta Jeremias, o profeta Isaías e outros falavam em levar a minha salvação até os confins da terra. Mas eles viam sempre aquilo num contexto judaico ou israelita. E Jesus, para mostrar que a salvação é universal, até mostrou que no tempo da grande seca, em Israel, no tempo do profeta Elias, o profeta Elias recebeu ajuda de uma viúva e fez com que a massa se multiplicasse todos os dias, durante 30 dias ou 40 dias, durante 40 dias, e Jesus disse a eles, estava a dizer a eles, olha, havia muita gente necessitada em Israel, mas foi a uma estrangeira que Deus foi socorrer, porque eles tinham fé. Aquela estrangeira tinha fé. E havia muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, aqui em Israel, mas nenhum deles foi curado. Foi um estrangeiro que tinha fé e acreditou e foi-se lavar 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado. O que ele estava a apontar para eles era a falta de fé. E que a fé não importa saber se tu és judeu, se tu és estrangeiro, se és daqui, se és daquela. Todos foram criados por Deus e Deus traz a sua salvação para todos. Ora, ele quando apontou a falta de fé neles e com provas bíblicas, isso ultrapassou os limites daquilo que eles aceitavam. Porque eles já estavam a ficar transtornados. Assim que ele disse que isto estava-se a acontecer aqui hoje, que ele estava a cumprir as palavras da Bíblia, eles, como eu disse há bocadinho, eles imediatamente compreenderam que ele estava a fazer o Messias, a dizer que ele é que era o Messias, e eles ficaram muito ofendidos com ele. Está no 5 parte é da Bíblia também, que ali começou o ano da graça. Já viste essa parte também? Quando ele acabou de falar isto, deu a entender que começava o ano da graça. Em toda a história do Antigo Testamento, o ano da graça era de 50 em 50 anos. De 50 em 50 proclamava-se, nós chamamos o ano santo, eu estou lembrado em criança, a gente dizia este ano, isto é o ano santo, é de 25 em 25 anos. O Papa normalmente declara um ano santo, mas no Antigo Testamento era de 50 em 50. E Jesus Cristo, no começo do seu magistério, proclamou logo um ano santo, um ano de graça, porque era o próprio Messias, o Filho de Deus, que ali estava. E, portanto, ia ser um ano de muita graça para o povo. Mas eles não quiseram saber. Mas não para aqueles gajos, tinham uma inveja muito grande dele. Não. Inveja. Não era só inveja. Eles queriam continuar no poderio. Deus não veio para isso.
Deus veio para outras coisas, não era para o poder que eles estavam a falar. E o Jeremias, como vimos na primeira leitura, eu penso que ele sabia o quão perigoso é anunciar a palavra de Deus. Ah, sim. O Jeremias sabia. Porque ele disse, este povo não me vai ouvir. Tanto mais que eu não falo bem, eles ainda vão a se rir de mim e fazer pouco. E Deus, não, eu vou-te dar a força que tu precisas. Jesus Cristo tinha a força toda que precisava. Mas mesmo assim, eles correram da sinagoga de Nazaré e ainda o levaram lá a um precipício que era... Porque, não sei se vocês já viram, Nazaré é construído numa montanha e havia ali uma barroca numa certa área da cidade e eles queriam enviá-lo dali abaixo. Até que eles em inglês dizem que eles queriam enviá-lo de cabeça abaixo. Por ali abaixo, para o matarem. E entretanto ele andou e saiu lá do meio deles. Ele não desistiu de pregar, porque o profeta não se pode calar. O profeta é mandado não para ser popular, não para ser famoso, não para mostrar a sua sabedoria. O profeta é mandado para anunciar a boa nova. E a boa nova não é do profeta, a boa nova é de Deus. Deus é que é a boa nova. Deus é que tem algo de novo sempre a fazer e a realizar. E serve-se de pessoas, porque se Ele é que viesse cá, como Deus, aterrorizava-nos. A gente submetia-se, mas por medo. E assim Ele serve-se de pessoas iguais a nós para nos dar a sua mensagem. E a gente ou acredita ou não acredita. Temos essa escolha, não é? Os Jeremias, eles não aceitaram. Eles puseram dentro de uma cisterna, como numa prisão. Depois soltaram, levaram-no para o Egito e ele foi assassinado no Egito. O profeta Jeremias. E Jesus Cristo foi morto no alto da cruz. É verdade. Todos eles acabaram mal. Yeah. Acabaram mal aqui, na Terra. Yes. Mas... Há sempre consequências. Já o Padre Zezinho diz isso numa das suas canções, que até os caminharam sem pensar nos perigos de profetizar. Aquela há um barco na praia. Bem, caros amigos, ouvimos Jesus Cristo hoje na sinagoga de Nazaré. Estava dando início ao seu ministério e anunciou a boa nova da salvação, que Deus ia vir redimir o seu povo e fazê-los seus filhos. Eles não aceitaram. Oxalá que aceitemos. Obrigado pela vossa atenção. Boa noite e adeus.